Agora, Carolina. Carolina Morandini é jornalista, mestre em ciência política pela University College London, com MBA em gestão estratégica de mercados pela SPM. Carolina foi coordenadora do Startup Brasil, programa de inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mentora e participante de bancas de pitch do Google Campus, IBM Smart Camp, InovaBra, Startup SP do Sebrae, Campus Party, Female Founders, entre outros. Atualmente é Head de Comunicação da Telefônica, Open Future e Wayra Brasil. Empreendedorismo feminino. Como agilizar diversidade nas startups brasileiras. É o tema da palestra dela e é o grande desafio. Né? É muito interessante ser a última e um pouco desafiador, eu diria, porque muito do que já foi falado faz parte do que eu iria falar, ou seja, quebraram minhas pernas. Brincadeira, assim, é interessante, é desafiador, porque, claro, eu tenho que tentar não ser repetitiva aqui, apesar de eu trazer alguns números que já foi apresentado, então provavelmente eu vou passar muito mais rápido por eles, então o que vai diminuir a minha palestra. Porém, por outro lado, dá um pouco de angústia, porque a gente vê que eu vou apresentar os mesmos números, ou seja, porque não existem novas pesquisas sendo feitas, que é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Existe muita pesquisa no mundo sobre mulheres e pouquíssimas ainda no Brasil, exceto a Rede Mulher Empreendedora, que tem feito um grande trabalho. Antes de começar, né, eu sou Carol, e eu sempre gosto de apresentar um pouco quem eu sou, porque a maioria das pessoas não me conhecem, claro, né? Eu não sou uma Sheryl Sandberg do Facebook, ou alguém que já está aí há muito tempo, então eu gosto de me apresentar. Só que eu sempre gosto de falar que eu não sou a head de comunicação ou sou a head de startups, que é hoje o que eu faço. Eu gosto de dizer que eu estou head de startups, porque, na verdade, eu sou... Aí, olha lá, a dificuldade do... Eu sou, antes de tudo, mulher. Eu sou filha da minha mãe Rosa, irmã da Luísa. Eu sou uma pessoa da minha família e eu sou amiga. A Rita, que me convidou para vir aqui hoje, me indicou, é uma amiga minha, que, aliás, foi quem me ajudou também a ir para o Startup Brasil na época que eu estava em crise, que me deu algumas dicas de sair, arriscar, porque eu estava num trabalho mais cômodo na época. E eu gosto de falar que eu tenho dois mundos, o meu mundo e o meu mundo profissional. O meu mundo é um mundo onde eu vivo todos os dias, tirando o profissional, mas é aquele que eu gosto, aquele que me alegra, me dá leveza e que eu sou muito mais eu, junto aos meus amigos, que eu não deixo de fazer as coisas, que eu curto músicas boas. E por que eu trago isso? Porque a gente vive no mundo do empreendedorismo, um momento atual, dessa coisa de que parece que é bonito a gente varar as madrugadas. Né? Uma coisa é varar as madrugadas porque você está empreendendo, e isso é fato. Mas tem gente que fala assim, nossa, eu varo a madrugada e tal, como se isso fosse lindo. Não, não é. Você tem que ter o seu mundo, o seu mundo de sair disso, até para te fazer bem. Ouvir uma boa música, conversar com os amigos, conhecer culturas diferentes, por causa da diversidade. E eu estou no meu mundo profissional, que é o meu mundo focado, o meu mundo de trabalho, aquele que realmente eu faço networking com um propósito, eu não gosto de perder tempo, eu procuro aprender sempre mais, independente de onde eu esteja ou o que eu faça. Já fui garçonete em Londres por muito tempo, e na época que eu estava estudando lá, e eu sempre parei e falei, o que eu vou aprender disso tudo? Eu vou falar com Deus e o mundo aqui como garçonete, vou aprender inglês, vou melhorar o meu listening, né? E é isso que eu fiz, porque, afinal de contas, onde a gente está, a gente tem que tirar o melhor disso. Agora, eu estou head de startups, não mais head de comunicação. E por que eu digo que eu estou? Porque eu sou jornalista de formação, eu me formei em jornalismo, fui Relações Públicas, assessora de imprensa do Porto Digital, que é o Parque Tecnológico no Recife, do Cietec, da incubadora da USP, e da Amprotec, que é a Associação Nacional que promove as entidades, parques tecnológicos, entidades do ecossistema empreendedor. Fui consultora do InovaBra do Bradesco, de inovação, fui coordenadora de comunicação de Startup Brasil e comecei como head de comunicação na Telefônica Open Future, que é o trabalho hoje que eu tenho. Só que eu estou hoje head de startups. E isso para mostrar que nem sempre como você começa é necessariamente aquilo que você é para a vida inteira. Eu comecei como comunicação, né, e quando você olha no espectro mulher,
muitas vezes a mulher vai para psicologia, comunicação, vai ser professora, RH, aquela coisa, aquele viés inconsciente, né? Mulher serve para... Então, eu fui para comunicação, que é muito óbvio para a mulher, né? Só que hoje eu estou head de startups. Então, o que eu faço? Hoje eu olho para o mercado para buscar startups para investir. Eu sou o primeiro filtro que olha e conversa com startups para elas entrarem no nosso programa de investimento. E faço a conexão das startups com as grandes empresas. Eu tive que aprender um pouco de negócios para isso. Eu não podia ser simplesmente a pessoa de comunicação, o que ajuda muito, porque eu tenho que estar lá nas feiras de negócios conversando com um monte de gente. Então, isso daí eu tiro de letra. Mas eu tive que aprender negócios. Então, hoje eu estou head de startups, não mais head de comunicação, e amanhã ou depois eu posso estar outra coisa. Mas eu nunca vou deixar de ser a mulher, a filha, a irmã, a amiga. Então, eu gosto sempre de pontuar isso, porque a gente não pode esquecer que as coisas mudam, e mudam muito rápido. Gosto de diferenciar 2 tipos de empreendedorismo. Existem muito mais, tá, gente? Mas, assim, o empreendedorismo é criar, é fazer algo diferente, é inovar, porque eu vou falar de empreendedorismo feminino, né? Então, assim, o empreendedorismo existem vários tipos. E eu gosto de diferenciar as microempresas de startups digitais, porque ainda há muita confusão no mercado. Um cabeleireiro é uma startup? Não. Ela pode ser um negócio iniciante, mas ela não é necessariamente uma startup. A startup tem que ter base tecnológica. Por quê? Porque se você abre uma padaria e você começa a ter muita gente, você precisa comprar mais trigo, você precisa aumentar o espaço, você precisa contratar mais gente, isso são custos, custos, custos. Se você abre uma startup e faz um aplicativo, se uma pessoa, 10 pessoas, 1.000 pessoas ou 100.000 pessoas baixarem o aplicativo, muitas vezes você não aumentou os seus custos, você continua ali na sua salinha de casa, fazendo o trabalho junto com o desenvolvedor. A Uber, por exemplo, ou Facebook, ou as marcas digitais, chegaram no Brasil antes mesmo de terem um escritório no Brasil. Isso são startups, aquelas que escalam, conseguem chegar mais longe num tempo mais rápido. Um é bom, o outro é ruim, algum é melhor? Não, de forma alguma. Todos são ótimos. Empreendedorismo é ótimo de qualquer forma, porque é o que mais emprega no país, inclusive. Mas eu gosto de diferenciar porque o que eu falo são de startups digitais. O que eu falo é como trazer mais mulheres para o mundo da tecnologia. Porque, como a Patrícia falou, existe muita mulher no microempreendedorismo. Tem muita mulher que começou cabeleireira, conseguiu fazer seu dinheirinho e abriu seu próprio salão. Eu poderia, como jornalista, relações públicas, um dia ter falado, bom, chega, não quero mais trabalhar para a empresa, vou abrir minha própria agência pequenininha e começar a atender startups. Eu estaria também fazendo um serviço, porém, não necessariamente digital. Então, hoje tem muita mulher que faz, né? Talvez a maioria já faça empreendedorismo feminino no mundo das micros e pequenas empresas, mas na tecnologia não. Na tecnologia, a gente ainda é a minoria, e por isso que eu foco mais nessa parte. E por que diferenciar? E aí vem os números que vocês já conhecem, Rede Mulher Empreendedoras. Elas me emprestaram os slides 2 para mostrar isso. Das 800 mulheres, mais ou menos, que responderam, 79% tem grau superior completo e 53% da classe B, ou seja, tem bastante gente da classe C, D também, mas, nesse caso, as respondentes foram dessa classe. E, como a Patrícia falou, 61% casada, 55% tem filhos e começaram a empreender depois de ter filhos, porque é o normal da mulher. A média, 39 anos, ou seja, a mulher realmente ela começa a empreender quando ela tenta voltar para o trabalho dela, é demitido, ou não consegue, ou vê que é impossível, ou vê que o homem que fez o filho também não está disponível para buscar na escola. Então, ela tem que fazer os dois, né? Então, é importante que a gente consiga dividir isso, porque, pasmem, da pesquisa, quase 50% é chefe de família, 44% das mulheres são chefes de família. Ou seja, se a gente estivesse lá no tempo do dinossauro falando, mas eu sou o provedor da casa, então esquece, isso daí já caiu por terra também, porque hoje a metade é chefe de família, então tem que dividir as coisas, né? E a maioria está em serviços. Serviços menos em indústria. Que serviços são a padaria, o pequeno restaurante, os negócios não necessariamente digitais, tem algumas coisas digitais, e a Rede Mulher, esse ano, pretende colocar essa questão do digital, mas a maioria acaba indo para a prestação de serviços. E mulheres
exceto, por exemplo, a Cristina Junqueira e algumas que a gente conhece aí, a grande maioria das mulheres, elas empreendem em algo que é confortável para elas, algo que é do conhecimento. Então, assim, quando eu penso em empreendedorismo, dificilmente eu vou pensar, nossa, eu acho que hoje eu vou acordar e vou fazer uma empresa de cartão de créditos, uma fintech. Eu provavelmente pensaria, gente, o que dentro da comunicação eu posso fazer? O que eu sei empreender? Porque é a minha expertise. Homem não. Homem vai e faz. Homem, e tem até uma coisa que eu nem ia falar isso aqui agora, mas assim, por exemplo, em currículo, quando homens mandam currículos para as empresas, quando tem uma vaga aberta, vocês sabem que mulher, ela só se candidata a uma vaga quando ela tem cerca de 90%, ela preenche 90% dos critérios. Homem é assim, queremos um engenheiro. Sou administrador, vejamos bem, tudo bem, dá certo. Inglês. Inglês é básico, mas eu posso falar, beleza, está certo. E homem se candidata. Mulher não, mulher tem medo. E mulher tem medo também no empreendedorismo. Ela se sente muito mais segura em empreender naquilo que ela conhece. Homem não, vê uma oportunidade, claro, eu não vou generalizar, isso não acontece em todos os casos, mas homem vê uma oportunidade e vai e faz, e vai tentar buscar as pessoas certas que podem se juntar a ele para fazer esse negócio. Então, a gente tem que mudar, né? A gente tem que se arriscar mais. Outros números, que são o longo caminho pela frente da ONU Mulheres, que é um braço das Nações Unidas, mostram que 18%, né? A Simone já falou sobre isso. Não, Michele, desculpa. A Michele já falou sobre isso. Mostram que a gente está aí um pouco longe, porém, 74% das mulheres dizem se interessar por ciências, engenharia, matemática, né? E dizem que mulher não se interessa. 30% das pesquisadoras no mundo são mulheres. E o que eu achei mais interessante, que eu vi esses dias, foi saiu esse estudo da Elsevier, que eu não coloquei aí, que é um estudo que foi publicado na Forbes, que mostra que o Brasil chegou a quase equidade de gêneros na ciência. As mulheres brasileiras estão publicando 49% dos papers científicos, à frente de Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido. Ou seja, nós estamos chegando lá. E dizem ainda que mulher não se interessa por engenharia, ciência, tecnologia. Bom, acho que não é bem por aí. Longo caminho. O triste do mundo das startups ainda é que, nos Estados Unidos, e aí eu coloco as fontes aqui embaixo, mas fontes desses números, nos Estados Unidos, 17% das startups têm uma mulher founder. E aí, no Brasil, é um pouco mais tristinho. A gente não tem números. Infelizmente, a gente ainda não tem muitos números. A Associação Brasileira de Startups, a B Startups, está fazendo alguns estudos. Outras iniciativas estão tentando trazer novos estudos. Mas o que eles conseguiram, dentre aquelas que se associaram, porque existe muito mais startup do que as associadas, mas, bom, a gente consegue tirar aí um corte, né, estatístico, 40% das startups brasileiras não tem nenhuma mulher. Eu não estou falando de fundador, é zero. Nenhuma mulher na startup. Isso é muito grave, porque o mundo não se faz só com homem. O mundo se faz com homem, mulher, com crianças, com cores, com raças, com sexos, com credos, com tudo. Então, não dá para ter só isso. E, na parte de liderança, né, um estudo da 500, das 500 empresas maiores do mundo, mostram que, olha, elas saíram de 2016 de 4,6 para 6,4 na liderança. Uhul! Só que não, né? Pô, a gente está muito longe de ser legal. E no Brasil foi feito pela Grant Thornton, não pela, né, foi uma americana também, que fez o quê? Mostrou que as mulheres brasileiras são 16%. Aí a gente faz um cortezinho bem rápido aqui. O Instituto Ethos fez uma pesquisa sobre, entre as CEOs mulheres, 0,4% são negras. Então, gente, eu acho que assim é muito mais do que falar de mulher, é muito mais do que falar de diversidade completa, porque se nós mulheres brancas a gente está aqui, a mulher negra tem uma dificuldade muito mais infinita de chegar lá. Então, e a gente tem que pensar nisso. Não é a mulher negra, é a mulher homossexual, é o homem também, porque tem que ter diversidade, né? E eu fico muito feliz aqui na plateia, espero que na internet homens estejam vendo, porque o discurso é de todos. A gente não quer mais mulheres nos lugares, a gente quer igualdade nos lugares, porque é muito mais legal quando a gente tem diferentes raças, como o Nubank, diferentes países, você tem muito mais diversidade e os números mostram, como a Patrícia falou.
mostram que 21% das empresas, 21% a mais do retorno financeiro vem de empresas com diversidade. E outra empresa, que é da Peterson Institute for International Economics, que foi feita com 22 mil empresas em 91 países, mostrou que 30% de mulheres no topo gerou 15% a mais de lucro nessas empresas. Não é por causa da mulher, é por causa da diversidade. Não é a mulher que está fazendo isso. É você poder ter opiniões diferentes e argumentar sobre isso. É a diversidade. Mas nem sempre foi assim, e só começaram a reconhecer agora. Eu não sei se muitos sabem, mas mulheres na TI está desde sempre. Quem criou a programação foi uma mulher, a Ada Lovelace. Foi ela que criou. Ela era filha do Lord Byron, e ela tinha sólida formação em matemática. Ela criou a programação. Então, os programadores vieram da Ada, não vieram... Não, da Ada, não vieram do homem. Eu estou pensando em Eva, olha que doido. A Grace Hopper, ela foi quem fez o COBOL, que é uma linguagem computacional. E a Dorothy Vaughan foi a primeira afro-americana a comandar o departamento da NASA. E aí, qual é o reconhecimento? Estamos aí fazendo uns filminhos, né, para mostrar Estrelas Além do Tempo, que essas mulheres existiam lá, né, que elas nunca deixaram de existir, nunca deixaram de fazer, e elas estão lá. Né? Então, assim, será que mulher, de novo, não se interessa por tecnologia e ciência? Bom, vamos ver, então, o número da Campus Party. Não sei se vocês conhecem a Campus Party, o maior evento geek que acontece. Ele começou em 97 com 2% de mulheres. Está com 40% esse ano. Vocês acham que logo mais a gente mostra para o mundo que a gente se interessa, sim, por tecnologia e ciência? Né? Então, elas estão aqui, estão chegando e vão chegar com mais força. Só abraça e vai junto, entendeu? A gente, por causa disso, vem trabalhando bastante e, junto, a gente fez a Casa das Empreendedoras no ano passado. Foram duas edições no ano passado, junto com a São Paulo Negócios e a Tec Sampa, que é da Prefeitura de São Paulo, mas essa é uma parceria que já vem há anos, né, que a gente vem trabalhando em empreendedorismo feminino, e a gente trouxe para uma casa que o Airbnb ofereceu. A gente trouxe alguns conteúdos, teve a Oracle também que patrocinou, né, empresas, mostrando o que empresas podem fazer. Se você não sabe o que fazer, não tem uma ação efetiva, você pode se juntar aos outros. A gente trouxe mulheres fundadoras de diferentes momentos, fundadoras de startups, tecnologia, de diferentes momentos, para entender o que acontece, qual é a dificuldade, onde a gente podia ajudar a jogar ela de um ponto para outro, da ideia para o produto, do produto para o investimento anjo, do investimento anjo para cima. A gente começou a conversar. E elas trouxeram várias dificuldades, né? E a principal delas é a solidão. E é difícil, né? Porque empreender é muito solitário. Não só para a mulher, para o homem também. Porque quando você chega ao posto de CEO, né, que é o presidente da sua própria empresa, com quem você conversa se um problema surgir? Nossa, deu um pau lá, não sei o quê, você olha para cima, você fala, não, sou eu que tenho que decidir agora. Eu não tenho com quem conversar. Para a mulher, é um pouco mais complicado, e acho que 80% delas falaram da solidão, porque você está lá em casa, com seu filho no colo, pensando, e agora, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Com quem que eu vou falar? Homem é muito acostumado a se encontrar para cervejinha, para o cafezinho, etc. Mulher, não. Mulher não está acostumada a fazer isso. A gente começou a fazer isso há pouco tempo. Então, homem, pega, vai se ligando. Mulher não, liga para a mãe, liga para a amiga mais próxima, mas não liga para aquela que seria o par dela numa outra empresa, porque ela mal e mal conhece onde essas mulheres estão. Então, é muito solitário. E a gente juntou essas pessoas e quis mostrar que não, elas não estão sozinhas. Estão sozinhas em algum momento? Sim. Mas é porque você não conhece, você não sabe onde as coisas estão. No momento que você sabe procurar, você sabe com quem falar. E elas, se não souberem, vão te indicar. E não é fácil, mas é possível. E o fato da gente estar aqui no Inova Day hoje, o fato da gente estar conversando com o poder público, trazendo o poder privado, do qual eu faço parte, né, empresa privada, trazendo mulheres artesãs, é que a gente é uma rede conectada. Se você conhece uma te apresenta outros. E os homens também. Não sei, não encontro uma mulher para falar no meu evento. É porque você não falou com várias pessoas, porque você vai encontrar. De novo, números mostram, mulheres já se formam no Brasil mais mulheres do que homens. Nós já publicamos mais papers do que homens. Aí não tem nenhuma mulher para falar no seu evento. Me custa acreditar. Porque você não procurou direito. Porque se você conhecer alguém, você acha.
porque alguém te indica. Ano passado, eu fiz um evento lá na Telefônica sobre cibersegurança, segurança de dados. Vocês acham que foi fácil achar mulher? Não, mas eu tenho por princípio que eu não faço nenhum evento, obviamente, sem ter uma mulher painelista no palco. Eu fui caçando e fui falando com uma pessoa e falei com os homens painelistas e falei, vocês não conhecem nenhuma mulher? Não, conheço uma. Aí eu fui falar com essa, de repente essa conhecia 10. E o negócio foi indo. Então, assim, pergunte, né? Porque também quem não fala não se comunica, né? Nunca vai chegar a lugar nenhum. Elas não estão sozinhas. E como a Patrícia mostrou, tem a Camila Schutte, que fez Mulheres na Computação e o Mastertech. Tem a Alda Rocha é arquiteta da informação e ela tem o Codamos. Codamos é um site super bacana que você encontra todos os eventos que são inclusivos. Ela coloca assim pontuação. Este evento não tem mulheres, este evento não tem acesso ao deficiente. Ela vai colocando pontuações e você se sente envergonhado se você não tiver as coisas. É muito bacana o Codamos e tem várias iniciativas. A Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, que agora lançou a primeira aceleradora de mulheres, não exclusivamente de mães, mas de mulheres fundadoras. A Maitê, que eu amo, Black Rocks, que fez essa iniciativa, criou a iniciativa de tentar trazer mais negros para a tecnologia, porque é uma camada que ainda não está chegando muito aos poucos, e a gente quer trazer com força total. A Mariel, que também ela fez o Reprograma, né? A Mariel, ela é uma ONG, o Reprograma. Então, para você fazer programação no Reprograma, você tem que estar desempregada. Elas te dão uma nova formação. Portanto, você deixa de estar nutricionista, deixa de estar RH e passa a estar programadora, passa a trabalhar com programação e pode ser contratada aí logo mais. A Iana Shank também tem várias iniciativas, trabalha na Liga Ventures, mas ela fez o Programaria. E aí eu coloquei a Alessandra Bomura, não só porque é da Vivo, da empresa a qual eu trabalho, né, que é a Telefônica Vivo, mas porque ela é um grande exemplo. Ela é a VP, ela é a vice-presidente de tecnologia, e ela chegou lá. E eu acho que a gente tem que mostrar esses exemplos, porque o ser humano ele segue exemplos. E por isso que a representatividade e diversidade é tão importante. Se nós, mulheres, não vemos os exemplos lá, a gente acha que não é possível. Então, é preciso mostrar. Mas, além dessas mulheres influenciadoras incríveis, existem inúmeras iniciativas. Então, existe a Mulheres Ágeis e a Upwit, que fazem capacitação de várias coisas de finanças. Tem a Finanças Femininas lá em cima, que é a Carol Sandler, que é super bacana. Ela fala de finanças para mulheres. Só mulheres podem assistir? Claro que não. Homens podem assistir. Acontece que ela tenta descomplicar alguns termos das finanças, porque mulher é mais burra? Não, gente. É porque a gente tem um outro jeito de explicar, empático. Às vezes a gente não é tão radical em algumas coisas, a gente não é tão objetivo, a gente gosta de entender de outro jeito. Qual o problema? A Elas in Tech e a X in Tech, que são redes onde a gente conversa muito, troca ideias, pergunta, gente, tem alguém fazendo isso? Me dá uma dica de alguma coisa que está acontecendo em São Paulo, ou estou indo para tal lugar, posso encontrar vocês? A gente conversa muito. A Female Founders, que está aqui embaixo, que eu já dei treinamento de pitch, que é o treinamento de apresentação de um negócio. Que mais? A Black Rocks e o Startup Weekend. O Startup Weekend é você aprender a fazer startup em um final de semana. Existem vários Startup Weekends da Techstars pelo Brasil inteiro, e existe a versão Startup Weekend Mulher, assim como existe blockchain, segurança, saúde. E é muito bacana, porque a gente consegue conectar. E existe muito mais iniciativas. Por que eu trago essas iniciativas? Porque se você não sabe o que fazer, se o poder público, as empresas, ou alguém não sabe o que fazer, não precisa inventar a roda. Procura uma delas e vê como pode ajudar, como pode patrocinar, como pode se aproximar delas. A gente faz isso na Telefônica Open Future, que é o programa de inovação aberta que eu trabalho, e na Waira. A Waira é uma iniciativa do programa. Eu não vou, como Telefônica, sair ensinando as pessoas a programar. Não faz sentido. Se eu já tenho a Reprograma, a Mastertech, a Programaria, a Programa E, a Code Girls, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou disputar com quem está já fazendo muito bem? Para que eu vou fazer algumas coisas? Então, a gente não faz, a gente apoia. A gente apoia a Casa das Empreendedoras, a gente leva conteúdo, a gente abre o nosso espaço para eventos gratuitos, a gente faz algumas coisas que a gente consegue trazer mais mulheres e acessá-las. E alguns exemplos, né, do que a gente tem feito que estão mudando a realidade. O programa ele é um programa de inovação aberta, ou seja, eu procuro startups que possam
inovar a empresa na sua transformação digital que está passando no mundo, trazendo novas tecnologias para aumentar a receita, diminuir custos e para que a empresa ganhe, a startup ganhe também. Ela ganha um grande cliente, que é muito difícil. Então, através do programa, a gente abre portas. Nos últimos tempos, a gente conseguiu aumentar de 142 para 158 o número de mulheres em cargos diretivos nas startups. É pouco? É. Quando a gente olha para o mundo de 800 empresas que a gente já investiu no mundo? É. Mas a gente está olhando para isso. Assim, não tem problema começar pequeno, o problema é não começar. A gente também está investindo mais. Saímos de 40 milhões de euros nas empresas lideradas por mulheres e, em 2017, a gente aumentou quase 17 milhões em novas empresas lideradas por mulheres. E o mais interessante daqueles números todos que a gente mostra, estatísticos, de que se a mulher se tiver diversidade nos cargos diretivos, que a gente tem maior retorno sobre investimento, que a gente tem maior lucro, a gente vê pelo número lá da ponta. A gente tem um grau de mortalidade, né, porque eu não sei se vocês sabem, startup, agora no Brasil eram 90% das startups criadas morrem. Agora a B Startups revelou que mais ou menos 76% estão morrendo. No nosso caso, né, das 800 que a gente já investiu, só 28% morreram. Porque a gente investe, a gente ajuda, a gente está junto, a gente conecta pessoas. No caso das mulheres, 14%. Então, 28% é o geral, 14% startups lideradas por mulheres morreram. Ou seja, as startups sobrevivem mais quando você tem... Porque a mulher não está lá sozinha. É muito difícil você encontrar uma startup só de mulheres. Geralmente, elas têm homens, então tem diversidade. Mas o contrário não é necessariamente uma regra. E aí, alguns exemplos, né? A Gup e a MOL. Ainda bem que a gente não falou os mesmos exemplos, mas a Gup e a MOL são duas startups que estão dentro da Wayra. E a MOL já veio aqui, a mediação online já se apresentou aqui, a Reglare também já se apresentou aqui, que são da Wayra, que a gente investiu, e tem a Gup e a MOL. Ambas foram formadas por duas mulheres. A Gup tinha um terceiro sócio, mas ela começou com a Bruna e com a Mariana, que vieram de uma grande empresa, saíram da área de RH e criaram uma plataforma de análise de pessoas por inteligência artificial e aprendizado da máquina. Então, ele consegue achar as melhores pessoas para as vagas, porque ninguém vai ler 2.000 currículos. Esquece. Mas o robô consegue. E ele consegue fazer um match de acordo com o que a empresa está buscando. E aí eles conseguem colocar as melhores pessoas nas vagas, né, de forma mais assertiva. Eles começaram em 2015, entraram na Wayra em 2016 com 3 pessoas, saíram da Wayra no final de 2016, mais ou menos, saíram da Wayra para o Google Campus. Eram 10 clientes e 8 pessoas. Hoje, elas estão com mais de 80 clientes e 35 pessoas no time. A MOL, e já receberam mais de 2 milhões de investimentos. A MOL, que é a mediação online, é a primeira plataforma de conflitos, de solução de conflitos extrajudiciais, que conecta mediadores com as pessoas que querem, para você não gastar tanto dinheiro para chegar no juiz, né? Então, você pode mediar o conflito antes. Elas entraram em 2017 na Wayra, 3 pessoas, elas duas e um estagiário. Elas saíram da Wayra no começo desse ano com 18 pessoas. Foram para o Google Campus porque elas passaram lá também. Ou seja, as nossas startups estão muito boas. E a 3334, que é a Tânia Gomes, incrível, que ela tem o pezinho 33, não é meu caso, e ela viu a grande dificuldade de achar sapatos. 33, que mandavam ela para a loja de criança. Você já foi ver na loja de criança? Ela falou, não é possível, gente. Ela fez o e-commerce dela 3334 com as melhores grifes e tal, e agora já lançou o sapato dela 3334. E numa invertida, ela está saindo um pouco do online para o offline. Ela criou uma loja conceito aqui em São Paulo porque ela percebeu que para a mulher a experiência de comprar um sapato, ainda mais para quem tem 33, 34, nunca acha um sapato, é tão gratificante que muitas delas, quando vêm para São Paulo, elas querem experimentar o sapato. Então, ela criou a loja para experimentar o sapato também. Então, é um super case. Muitos outros cases, e aí eu só vou citar a StoryMax, que está fazendo, a StoryMax está aqui em cima, que ela está fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Educação, aqui, da Prefeitura, que transformando livros da literatura clássica em um app educativo, interativo, para as crianças lerem. Então, assim, existem muitas coisas acontecendo. E eu peguei isso aqui do Techholics.
Mas como que a gente atrai, já estou terminando, como a gente atrai mulheres para startup e tecnologia? Gente, a gente atrai de um modo muito simples, parando de reproduzir o mesmo discurso. Ah, a mulher não gosta, a mulher é incapaz, para. Mulher não é nada disso. Todos somos iguais, temos capacidades tanto quanto todo mundo. Então, parem de reproduzir esse discurso. Ah, mas eu não sei por onde começar. Tá bom, então eu deixo algumas dicas que estão muito pequenininhas, mas basicamente estimule as crianças, as meninas, no campo das ciências, da engenharia, da matemática. Se ela quer jogar videogame, um aplicativo, estimule ela a jogar. Ela não precisa brincar com a boneca. Ela brinca com a boneca se ela quiser. Mas se ela quiser ir jogar, deixa ela jogar. Qual o mal que faz? Motiva as jovens mulheres a empreenderem. Nem todo mundo precisa trabalhar em empresa, nem todo mundo precisa trabalhar no funcionalismo público. Ela pode querer empreender, estimule. Busque e compartilhe cases de sucesso, mostre cases de sucesso, porque as pessoas olham e se sentem representadas. Incentive o debate dentro do espaço que vocês trabalham. Não fujam dele. Ninguém precisa ser agressivo, ninguém precisa ser feminazi, não é esse o ponto. Feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo não é ter mais mulheres e só mulheres, é ter igualdade, é a gente ter diversidade. É a gente trabalhar junto. Incentive esses discursos. Estimule a realização de eventos que tenham diversidade. Se vocês perceberem que o lugar onde vocês estão trabalhando ou o que vocês estão fazendo não tem uma mulher, provoquem, tentem trazer. Às vezes não vai ser possível, tudo bem, mas mostrem que vocês tentaram buscar essas mulheres. Porque às vezes a gente está na correria e está no último minuto e a única mulher do evento cancelou. Fale. A gente tinha uma mulher aqui hoje, mas infelizmente ela teve que cancelar por XPTO e pronto. Assim, ninguém vai julgar. O negócio é tentar fazer. Garantir diversidade em imagens e entrevistas. Não dá mais para a gente ter uma capa de revista só com homens, porque não existem só homens CEOs, não existem só homens startups. Não dá para a gente ter uma imagem de um evento que só apareça homens. Uma imagem de eventos que só apareçam homens. A gente tem que mostrar que elas estão lá. E, por fim, cuidado com os pronomes e os adjetivos masculinos. Parece que não, porque nós aprendemos com o português que tudo vai para o masculino, né? Se a gente fala tem empreendedor e tem empreendedora, a gente fala os empreendedores. Parece que não, mas a maioria das mulheres não se candidatam a uma vaga porque elas veem que o profissional que eu busco, o profissional de tecnologia, e elas não se enxergam ali. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. O profissional ou a profissional, o empreendedor ou a empreendedora. Não custa, vai custar só assim mais alguns caracteres, mas vai fazer uma baita diferença. É que o homem não entende porque ele não passa, mas nós sim. Então, a gente precisa contar para vocês. E está tudo bem. Está tudo bem a gente teve uma educação que não foi assim, e está tudo bem a gente agora educar de forma diferente. E eu encerro dizendo exatamente isso. Uma frase da Sheryl Sandberg, que diz que a gente não pode mudar o que a gente não conhece. Mas, a partir do momento que a gente conhece, a gente não pode fazer outra coisa a não ser mudar. Tem números, tem fatos, tem vontade. A gente sabe o que está acontecendo. Agora, não mudar para quê, né? Obrigada, gente.